Olá, boa noite, tudo bem? Como é que você está? Espero que você tenha tido uma ótima semana. Seja bem-vindo ao nosso culto, seja bem-vindo à nossa igreja. E se você não está aqui pela primeira vez, já está retornando, seja bem-vindo também. É bom saber que você volta, que você está sendo bem cuidado, bem alimentado aqui no nosso meio. Seja bem-vindo a esse formato de culto que nós aprendemos durante essa pandemia, esse culto online que é digital, mas é real. Ele não deixa de ser real pelo fato de ser digital ou virtual. Então é um prazer para mim poder estar contigo aí na sua casa, cultuando com a sua família, representando a nossa igreja. Se você estiver em Volta Redonda em algum desses dias, passeando por aqui ou mora aqui, não deixe de vir nos visitar aqui na Rua Tupi, número 115, todos os domingos às 10 da manhã. Vai ser um prazer te receber, eu te prometo que nós vamos te fazer se sentir em casa, como você se sente em casa aí agora. Antes da gente começar, eu quero te recomendar, se você ainda não o fez, assinar o nosso canal, ativar aqui as notificações para que você receba as notificações de quando os cultos vão acontecer e nos seguir nas nossas mídias sociais. É sempre bom a gente interagir e saber o que está acontecendo em outros canais também. Bom, hoje nós vamos ter, como de costume, o nosso momento de oração, onde você ora com a sua família, você se junta e por um instante, tenta se desligar das coisas do cotidiano e foca nas coisas do alto. E para esse momento, logo após o período de oração, nós vamos ter, como de costume, um convidado nosso que participa de uma igreja bem próxima nossa aqui, a alguns quarteirões, chamada Projeto Vida. O nome dele é Reynold, ele faz parte do grupo de louvor e é também o vocalista de uma banda chamada Reino em Movimento. Hoje vai ser um prazer compartilhar esse momento com ele. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado aí na sua casa. E logo depois de alguns louvores eu volto com a palavra dessa noite. Até mais.
Boa noite, galera. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E eu quero te desafiar a fazer o seguinte: você que está assistindo este culto, compartilhe esse link com o maior número de pessoas que você puder. Nós vamos estar aqui adorando a Jesus com canções que marcaram as nossas vidas, e eu te desafio a sair do seu lugar. Se você quiser se levantar, erguer as suas mãos, entregue a sua adoração a Ele. Em nome de Jesus, vai ser tremendo. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. E só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. E só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz.
Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Amém, se derrame sobre ti, sobre toda a tua família, as bênçãos que vêm direto do trono de Deus. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu choro, em teu riso. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Como é bom, né, a gente poder participar desses momentos de louvor, e eu quero reforçar que aqui na capela nós adotamos essa ideia para poder transmitir que não existe várias igrejas, existe uma igreja. E se você passou pelo nosso canal aqui tropeçando e caiu aqui, talvez você nem se considere cristão, não se considere religioso, sinta-se à vontade no nosso meio, sinta-se em casa, literalmente. Eu tenho certeza que tanto essas músicas quanto a palavra que eu estou prestes a compartilhar contigo pode ser algo que vai agregar valor na sua vida. Bom, hoje eu quero falar a respeito de um assunto que é um pouco intrigante, né? Nós já estamos falando, se você não teve a oportunidade de acompanhar, nós já vínhamos falando a respeito de alguns assuntos que nos fizeram pensar. Nós falamos sobre oração, e enquanto falamos sobre oração nessa série, nos desafiamos a pensar na ideia de o que é de fato o controle de Deus. Será que Deus está mesmo no controle de todas as coisas? E aí falamos sobre as intervenções que Deus pode operar. Depois falamos sobre descanso, né? Esse foi o assunto da nossa última mensagem. E aí essa semana, pensando a respeito do que essas perguntas nos levaram a pensar, enquanto igreja, enquanto grupo, eu fiquei procurando em alguns ambientes respostas para alguns questionamentos que eu tinha e fui montando essa mensagem. E essa mensagem nasceu, na verdade, inicialmente, quando eu assisti um filme, num dos raros momentos com a minha família assistindo Netflix, o que não acontece com tanta frequência assim mais, em função da correria do dia a dia. Eu deveria pregar para mim mesmo a última mensagem sobre descanso e assistir um pouquinho mais de Netflix, mas
enquanto eu assistia Netflix, eu refletia a respeito dessa questão que eu quero apresentar para vocês hoje. Eu assisti um filme chamado O Impossível. Não sei se você já viu esse filme. É um filme que relata a história, um caso verídico, de uma família que se encontrava, se eu não me engano, na Tailândia, de férias, e um tsunami atinge a região onde eles estavam, e a família é separada, e o filme se passa todo com esse drama da família perdida. E a família perdida no sentido, eles se perdem um do outro, o tsunami destrói a região onde eles estavam, foi catastrófico, isso de fato aconteceu. E o que me chamou a atenção nesse filme foi que logo no começo, se você já viu esse filme, você vai lembrar dessa cena. Quando o tsunami atinge o local onde eles estão numa piscina, a mãe e o filho mais velho estão numa determinada região, uma parte ali do resort, e o pai e os filhos mais novos estão em outra parte do resort. E quando o tsunami os atinge, eles são separados, obviamente, pelos escombros, e aí o filme se passa naquele drama com escombros e restos das construções que atingem e machucam a mãe e o menino que consegue sobreviver. E depois que a onda passa e todo o primeiro movimento do tsunami passa, eles procuram um abrigo, e o filme se passa com um drama que eles encontram uma criança pequena no caminho, a mãe com muitas feridas e vários sangramentos internos, enfim. Eles conseguem chegar no hospital, eu estou dando um spoiler aqui. E ao mesmo tempo, em paralelo, passa-se a história do pai com os 2 filhos pequenos, em busca da mãe e do filho mais velho. Ao longo do filme inteiro, a ideia de que eles não desistem é persistente. A ideia de que um em busca do outro não vai parar até que eles se encontrem. E isso traduz muito bem a ideia do título do filme, O Impossível. Mas o que ficou gravado para mim foi a persistência, tanto do filho mais velho, em acompanhar a mãe, da mãe em não aceitar morrer enquanto não tivesse uma solução para esse caso todo, e do pai, que coloca as crianças mais novas numa caminhonete que vai levá-las para uma região segura, enquanto isso ele procura a mãe. E numa determinada cena do filme, o pai e o filho mais velho estão no mesmo hospital, correndo de lá para cá, e a gente fica naquela aflição, olha, ela tá ali, falando com a televisão, como se a televisão nos ouvisse. E essa cena ficou muito gravada na minha mente, com a ideia, pode não ter nada a ver para você, mas com a ideia de autoajuda. A ideia de que a gente pode fazer um pouco mais, a gente pode perseguir um pouco mais. E eu fiquei com isso na mente, eu falei, tá aí, eu vou pregar uma mensagem sobre autoajuda. Porque autoajuda, na verdade, é um tema que está embutido na nossa sociedade. Todo mundo ou já leu algum livro a respeito de autoajuda ou já viu pelo menos uma palestra a respeito de autoajuda. E essa mensagem não é uma crítica ao tema autoajuda. Essa mensagem ela nasceu com essa ideia. E quando eu comecei a desenvolver algumas coisas, escrever algumas coisas, eu me lembro hoje, depois de olhar para trás nessa última semana, dos acontecimentos que foram se desdobrando, e durante a semana a gente perdeu um amigo, a igreja perdeu um amigo que fez parte da história da capela, que se chamava Tarcísio, um cara fantástico, fenomenal, que ninguém imaginava que ele faleceria nessas circunstâncias, ninguém conseguiu entender porquê. Era jovem, saudável, alegre, um cara fantástico, que não deixou nenhuma memória ruim com ninguém na nossa cidade. E é importante que eu fale isso para você entender a sensibilidade dessa mensagem. Enquanto eu pensava em autoajuda, eu me percebi perdido, porque autoajuda, no que eu entendia, não era o suficiente. Nesse filme O Impossível, e logo no acontecimento da morte do Tarcísio, nosso amigo, eu percebi que a autoajuda é muito legal, é muito bom nos momentos em que ela funciona, mas melhor do que a autoajuda é a ajuda que vem do alto. E aí eu comecei a fazer esse contraste entre a autoajuda e a ajuda que vem do alto. E aí, para terminar a semana, nós tivemos um caso também de um amigo com a esposa que foi levado ao hospital às pressas, com uma pressão que ninguém conseguia entender no crânio, e aí precisou fazer uma cirurgia de emergência, e ninguém sabia o que estava acontecendo. E aí essa ideia foi ficando mais forte no meu coração, na minha mente, que autoajuda é bom, mas o que nós precisamos enquanto cristãos é da ajuda que vem do alto. Essa ajuda é que nós precisamos para o nosso dia a dia. E esse é o tema
da minha mensagem. Hoje eu quero explorar um pedaço de um versículo bíblico, que é uma canção, na verdade. E enquanto eu faço isso, eu não tenho a pretensão hoje de ensinar nada sobre esse versículo. Talvez um pequeno contexto histórico, alguma coisa que a gente possa tirar. Mas a minha intenção é fazer com que você entenda essa canção, o Salmo 121, como os hebreus a entendiam, no contexto dela, e perceber que nos momentos difíceis da vida, nós podemos buscar essa ajuda que vem do alto. Então, se você estiver sentado aí na sua sala, e se você tiver Bíblia contigo, seja digital ou uma Bíblia de papel, abra aí a sua Bíblia no Salmo 121. Salmo 121. Deixa ela aberta aí no seu colo, e aí eu quero falar a respeito de algumas coisas sobre essa ajuda que vem do alto. Mas antes, enquanto eu preparava essa mensagem, a minha esposa falou para mim assim, ó, só essa introdução que você está fazendo, ela já tem bastante ensinamento. E eu não posso deixar de compartilhar isso contigo aqui no online. Durante a manhã, nós compartilhamos isso, né, no nosso culto presencial, e foi um momento muito legal, de muito aprendizado. E como eu quero que você se sinta parte da nossa família também, eu quero compartilhar isso com você. Mesmo não sendo parte da explicação a respeito do Salmo 121, eu quero compartilhar isso com você. Nós vamos colocar aqui na tela para você ver uma tabela de diferenciação. E enquanto eu vou falando, você vai percebendo alguns valores a respeito de autoajuda e a ajuda que vem do alto. A autoajuda, como eu disse, é algo que está embutido na nossa sociedade e é uma ideia que leva para um conceito antropocêntrico. O que é antropocêntrico? Antropocêntrico é algo que tem o homem no centro. Autoajuda leva para uma ideia do você pode, você tem capacidade, você alcança, e o homem no centro de tudo. A ajuda que vem do alto, ela não é antropocêntrica, ela é cristocêntrica. Ela vem sempre do Cristo. E aí as coisas mudam, porque agora já não é mais a minha necessidade, mas é a vontade do Pai, e é assim que a gente ora, seja feita a sua vontade. A autoajuda, ela aponta para uma ideia tangível. Todo mundo que já fez alguma consulta com um coach ou um psicólogo moderno, você deve ter saído de lá com metas e objetivos a serem cumpridos. A gente estabelece metas e objetivos porque tudo isso é tangível. Você consegue alcançar. Em 30 dias eu estarei assim. Para quem... Hoje os nutricionistas também trabalham muito com psicologia. Então, a minha meta para 10 dias é essa, para 30 dias é essa. São metas tangíveis. A autoajuda, ela é tangível. Já a ajuda que vem do alto, ela é intangível. A gente não consegue alcançar. Da mesma maneira, a autoajuda, ela é lógica. Por exemplo, se você se propor a perder peso, é fato. Se você não tiver nenhuma doença ou desequilíbrio hormonal que precisa ser tratado com remédio, só os passos de balancear sua dieta e praticar exercícios, o resultado lógico disso é que você perca peso. Porque a autoajuda é lógico. Já a ajuda que vem do alto é milagrosa. Você não consegue explicar. Não tem um processo lógico. Eu fiz X, Y, Z e Deus me ajudou. Por quê? Porque Deus não trabalha com meritocracia. Deus trabalha com graça. Graça é favor imerecido. Ou seja, eu recebo algo que eu não mereci. Isso serve para a salvação e isso serve para o nosso cotidiano se você resolver viver como Albert Einstein dizia, que existem duas maneiras de viver. Uma é como se nada fosse milagre e outra é como se tudo fosse milagre. Se você resolver viver a sua vida da segunda maneira que Albert Einstein descrevia, tudo é milagre. Se tudo é milagre, depende de graça, não depende de mérito. Misericórdia é o que Deus aplica nas nossas vidas, tanto para a nossa salvação, quanto para o nosso cotidiano. Óbvio que isso não é uma promessa de uma vida sem problemas. Afinal de contas, Jesus prometeu uma vida com problemas, e não sem problemas. Mas é nos problemas e com problemas que nós conseguimos colocar a nossa confiança na ajuda que vem do alto. A ajuda que vem do alto, ela é milagrosa. Uma outra ideia, e eu já estou acabando com essa comparação, uma outra ideia é que a autoajuda aponta para a independência. Assim como nós criamos os nossos filhos para o mundo, esse é o ditado, na fé nós criamos os nossos filhos para Deus. São dois contrastes. Na vida cotidiana, no costumeiro do nosso dia a dia, na nossa cultura, quanto mais maduro eu me torno, mais independente eu me torno.
Eu não dependo mais de outras pessoas. Na fé é ao contrário. Quanto mais maduro eu me torno, mais dependente de Deus eu me torno. E é uma conclusão lógica a respeito da ajuda do alto. Olha só o que eu estou fazendo. Uma conclusão lógica a respeito da ajuda do alto é que depender de Deus passa por depender dos irmãos. Porque é na vida dos meus irmãos que eu encontro o Deus que eu sirvo também. Coisas que a gente precisa aprender com a nossa maturidade. E uma última coisa é que a autoajuda ela aponta para uma busca da felicidade. Agora, no Brasil, em breve, em setembro, vai acontecer um seminário, você já deve ter visto nas mídias sociais, aonde, se eu não me engano, o nome do cara é Kevin... Não é Kevin Garnett. Kevin Garnett é um jogador de basquete. É alguma coisa Garrett ou Garnett, que é o personagem do filme que o Will Smith faz, chamado A Busca... Como é que é? Em Busca da Felicidade, é o nome do filme. Meu produtor me ajudou aqui. Em Busca da Felicidade. A autoajuda é um processo de busca de felicidade. A ajuda que vem do alto é um processo de busca por verdade. E é muito real que a busca pela felicidade e a busca pela verdade são antagônicas. Elas são separadas por um abismo tão profundo quanto o abismo que separa os mortos dos vivos. Olha quão profundo eu fui agora. Porque na busca pela verdade é bem provável que você não se sinta feliz no começo. E é muito provável que você gaste uma vida inteira à beira de um estado psicológico desequilibrado. Porque a busca pela verdade desafia o status quo. A busca pela verdade desafia o padrão de felicidade do mundo. Porque no mundo nós dizemos, você precisa fazer o que te faz feliz. Você precisa ser aquilo que te faz feliz. Na fé, nós vivemos sempre em busca da verdade, porque a verdade é que liberta. A felicidade, em muitas ocasiões, aprisiona. Elas se suprimem, a busca pela felicidade e a busca pela verdade. Então esse quadrante, sozinho, sem nenhuma referência bíblica ainda, já é o suficiente para a gente pensar durante a semana, discutir nos nossos grupos e avaliar se nós estamos vivendo uma vida baseada na autoajuda ou se nós estamos vivendo uma vida baseada na ajuda que vem do alto. São realidades bem interessantes. E como eu disse, agora eu quero te dar talvez uma gota de esperança com o Salmo 121. O Salmo 121 é uma das canções do livro de Salmos. O livro de Salmos é um conjunto de poesias e canções que ninguém sabe ao certo quem escreveu e certamente não tem só um autor. Alguns autores são anônimos, outras poesias ou canções são escritas por Davi, Salomão, Asaf, alguns que têm só seus títulos no enunciado dos Salmos. Mas o livro de Salmos, a maioria das pessoas sabe e concorda com o fato de que ele é dividido em 5 livros, é uma coleção de livros. E o salmo que nós vamos ler hoje é o 2º salmo da 4ª coleção, é o 4º volume. E segundo a tradição judaica, esse 4º volume era o volume de salmos, era a coleção de salmos que eram cantados ou recitados a caminho de Jerusalém, a caminho de Sião, a caminho do templo, no período dos festivais que eles prestavam para Deus. Para quem não sabe, existia um período do ano para os judeus que eles realizavam vários festivais ao longo de 40, 50, 60 dias, dentre eles a festa da colheita, a festa o que se tornou para os judeus mais posteriormente a festa das luzes, o que entrou no calendário indiano, a festa de Pentecoste, a festa dos pães asmos e por aí vai. Uma ia junto com a outra e eles celebravam tudo aquilo, e essa era a data que eles levavam os seus sacrifícios para o templo, porque para o judeu, louvar a Deus era um exercício obrigatório de ir ao templo e oferecer os seus sacrifícios para que Deus te perdoasse dos seus pecados. E assim era feito com todo judeu. Ele ia ao templo uma vez por ano, trazia os seus sacrifícios. Se o pecado era pequeno, trazia uma pombinha. Se o pecado era grande, trazia um boi. Óbvio que eu estou resumindo aqui. Eu não quero passar pelo período das leis aqui para te explicar tudo. Mas era mais ou menos assim que funcionava. Dependendo do seu pecado, a oferta era diferente. E o sacerdote oferecia essa oferta no altar do templo. E depois ele entrava para conversar com Deus e pedir para que Deus perdoasse os pecados do povo e dele. Isso era o que acontecia. No caminho, eles recitavam os salmos. E o Salmo 121, como eu disse,
Acredita-se que essa quarta coleção de salmos, do 120 ao 134, eram as canções que eram cantadas na subida para Sião, no finalzinho da caminhada. E no finalzinho da caminhada, você imagina, eles vinham de longe, o cara que veio da Macedônia, o cara que veio sabe-se lá de onde, de outra cidade, ele estava longe. E naquela época não tinha Uber, não tinha avião, não tinha trem. Naquela época o cara vinha andando. Os ricos vinham de carroça, mas os pobres vinham andando. E eles vinham andando, alguns traziam seus animais e outros traziam dinheiro para comprar animais na porta do templo para poder oferecer o sacrifício, que é também a razão pela qual Jesus expulsou os mercadores do templo, dizendo que aquilo ali não era certo e que a casa de Deus deveria ser uma casa de oração, com razão. Pois bem, essas canções do Salmo 120 ao 134 eram cantadas nesse período, onde eles já cansados, exaustos, a família inteira nessa peregrinação toda, com filhos, com mãe, imagina, o cara com um empregado, com um boi, trazendo o seu sacrifício, trazendo a sogra, muitas das vezes a sogra era o próprio sacrifício, brincadeiras à parte, imagina o quão cansado eles estão. E aí ele começa o Salmo 121, fazendo uma reflexão, e esse Salmo 121, ele, na literatura, ele poderia ser dividido em duas partes. O primeiro e o segundo versículo compõem a primeira parte, e o versículo 3 a 8 compõe a segunda parte do Salmo. Na primeira parte ele diz o seguinte, se você tiver a sua Bíblia aí contigo, e lembre-se que eu não quero te ensinar nada sobre o Salmo, o que eu quero fazer é que você entenda o Salmo 121 como os peregrinos entendiam o Salmo 121. Ele diz assim: eu levanto os meus olhos para os montes. O monte é um lugar de segurança, mas é um lugar de destaque também. Ele quer dizer, eu levanto os meus olhos para o alto. É por isso que Jesus disse que quando nós somos sal e luz da terra, nós somos como uma cidade colocada sobre as montanhas. É evidente. E aqui ele diz, eu elevo os meus olhos para os montes. O que ele quer dizer é, eu olho para o alto. E é daí que vem a minha ideia da mensagem, não autoajuda, mas ajuda do alto. E aí ele faz uma pergunta para ele mesmo. Eu olho para os montes e eu me pergunto. Por que eu me pergunto? Porque na caminhada da vida, e a maioria dos teólogos acredita que depois que esse salmo foi incorporado na cultura judaica, ele passou a ser uma das canções que motivava a nação a perseverar na caminhada da vida, na busca por Deus, na busca por sentido. Para nós cristãos que adotamos e traduzimos o Velho Testamento para o nosso contexto, que sirva para nós de esperança e de apoio e de suporte na caminhada da vida, que não é fácil, diga-se de passagem. E aí ele diz assim, eu me pergunto, por quê? Porque é natural se perguntar. Uma das coisas mais interessantes que a gente precisa admitir é que na caminhada cristã não é errado ter dúvida. Dúvida não é errado. Dúvida é sinal de amadurecimento. Quanto mais dúvidas você tiver, mais você aprende. E ele se pergunta, nessa caminhada exaustiva que eu estou tendo, da onde vem o meu socorro? E aí ele percebe que o socorro dele não vem do próximo, o socorro dele não vem dos recursos que ele tem, o socorro dele não vem dos sacrifícios que ele carrega, o socorro dele vem do Senhor. E aí, quando ele diz o meu socorro vem do Senhor, não só ele afirma Senhor como o Senhor de Israel, o Senhor dele, o Senhor da vida dele, mas ele reafirma a qualidade desse Senhor. Ele diz, o Senhor que fez os céus e a terra. Note que ele deixa muito claro aqui para nós, se a gente for extrapolar essa leitura, que o meu Deus e o seu Deus e o Deus que eu estou te apresentando hoje, caso você ainda não tenha fé em Deus nenhum, é um Deus que não é feito de madeira, de bronze, de ouro nem de prata. É um Deus que não se limita à religião, é um Deus que não se limita a templos, é um Deus que não se limita a sacrifícios, é um Deus que é vivo, é o Criador dos céus e da terra. Esse Deus é o meu socorro. Esse Deus é o meu socorro. E aí, no versículo 3 a 8, parece que alguém, na caminhada, junto com ele, oferece algumas afirmações a respeito desse Deus. E aí a gente pode fazer essa leitura interpretando como que se ele mesmo estivesse falando para ele mesmo a respeito desse Deus, ou um dos sacerdotes que caminhavam com ele, respondia isso para ele. Ele diz assim, ele, esse Deus, não permitirá que você tropece. Eu quero fazer um exercício com você logo no começo dessa leitura. Esse salmo, ele foi escrito, depois de ter passado de geração em geração, para que ele ficasse gravado e se tornasse parte de uma cultura.
e ele se tornaria parte da cultura daqueles que leriam esse salmo. Como hoje eu e você estamos lendo esse salmo, embora nós não sejamos hebreus, e embora nós não tenhamos nenhuma genética hebraica, nós entendemos que por colocarmos a nossa fé em Jesus, a gente se torna parte dessa família, pelo menos espiritualmente. Então nós vamos adotar para nós, assim como nós fomos adotados na família de Deus, nós vamos adotar esses princípios para nós. E aí nós vamos trocar todos esses pronomes pessoais que dizem você e seu para eu e meu. O que está escrito você e seu, você troca aí na sua casa para eu e meu. Olha só como é que fica. Versículo 3. Ele não permitirá que eu tropece, porque o meu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel, que é o mesmo que o meu, não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o meu protetor, como sombra que me protege. Ele está à minha direita. E aí eu quero fazer uma pausa sobre a direita, uma curiosidade. É interessante esse termo direita, quando a gente lê os textos apocalípticos, a gente vê que Jesus está sentado à direita do Pai. Olha que interessante. Direita é um lugar de poder. Direita é um lugar de autoridade. Eu estou fazendo aqui na esquerda, mas para você parece direita de propósito. É um lugar de autoridade. E quando a gente olha para os textos apocalípticos e vê que Jesus está sentado à direita do Pai, significa que o Pai está à esquerda de Jesus. Mas aqui no Salmo, ele diz o contrário. Ele diz, o meu Deus está à minha direita, como se ele estivesse num lugar de autoridade e Deus estivesse ali com ele, do lado direito dele, no lugar mais importante que ele poderia estar, para o proteger o tempo todo, pois Deus não descansa e nem dorme. Enquanto eu pregava essa mensagem, um dos meus amigos e fiéis escudeiros, editor, produtor e tudo mais que você imagina na capela online, o Serginho, que você vê tocando aqui, viu tocando com o Reinhold, ele me contou uma história sobre o lado direito, um mito, uma história que eu achei muito interessante. Na época da Roma Antiga e dos grandes impérios antigos, o lugar direito era um lugar especial, o lugar da posição da direita era um lugar especial. Por quê? Porque geralmente as pessoas, na grande maioria, são destras. Então, numa guerra onde ainda não existiam armas de fogo, com a mão direita nós segurávamos a espada e com a mão esquerda nós segurávamos o escudo. Para quem já viu o filme do Spartan, né, os 300, eles tinham uma metodologia de guerra diferente, onde eles lutavam com lanças e escudos, mas o escudo era a verdadeira arma. Mas serve para ilustrar o que eu vou dizer que o Serginho me ensinou. Com a mão direita nós guerreávamos, e num momento de guerra onde está todo mundo aglomerado, aqueles que lutavam à minha direita serviam como meu escudo. Por quê? Porque na mão esquerda desse meu companheiro de guerra se encontrava o escudo. Então eu me entregava por inteiro na guerra com a minha mão direita, que é a minha mão forte, consegue entender as analogias agora, e eu dava espadada para tudo quanto é lado. E enquanto eu dava espadada, eu confiava que o meu companheiro de guerra na minha direita, segurando o escudo com a sua mão esquerda, me protegeria. Então ele não se protege, ele me protege. E essa ideia cabe perfeitamente no texto. Porque aqui ele diz, o Deus de Israel, o meu Deus, o Criador dos céus e da terra, está à minha direita, como um escudo poderoso nesse momento de guerra. Olha que coisa fantástica. O Senhor, o meu protetor, como sombra que me protege, ele está à minha direita. De dia o sol não me ferirá e nem a lua de noite. E aqui ele fala sobre circunstâncias naturais, né? Porque o povo de Israel passou por um período no deserto, onde de dia o sol era muito quente e afligia o povo, e à noite era muito frio. Então, durante o dia, Deus enviava uma nuvem para que cobrisse o sol e não fizesse tanto mal. E durante a noite, ele enviava uma coluna de fogo para aquecer o povo. Olha que Deus fantástico. E aí ele diz que as condições naturais não vão me afetar. O Senhor me protegerá de todo mal e protegerá a minha vida. O Senhor protegerá a minha entrada e a minha saída. O que tem tudo a ver com a música que o Reinhold cantou aqui, que se chama The Blessing, a bênção, que na verdade é um transcript, como fala transcript em português? Uma transcrição. É uma transcrição de Deuteronômio,
quando Deus fala em Deuteronômio 28, 29, mais ou menos, ele diz, se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês serão abençoados quando entrarem, quando saírem, vocês serão abençoados aonde pisarem as plantas dos seus pés, e por aí vai. Essa canção é uma transliteração desse texto de Deuteronômio. O Senhor me protegerá na minha saída e na minha chegada, desde agora e para todo sempre. O que eu quero que você entenda com tudo isso? Como eu disse, eu não tenho pretensão de ensinar nada sobre o Salmo 21. Me falta conhecimento para te ensinar algo sobre uma leitura hebraica. Mas eu quero que você absorva a realidade que o povo hebreu tinha, que é a seguinte: em momentos de aflição, em momentos de dificuldade, em momentos de disparidade, como nós passamos essa semana, com acontecimentos que nos pegaram de surpresa, a morte de um amigo, a cirurgia repentina de outra. Durante essa semana, eu criei 2 resoluções novas para mim. A primeira resolução é que a morte não vai me pegar de surpresa. Quando ela chegar para mim, e vai chegar para todo mundo, eu quero ser considerado um cara que viveu tudo que poderia viver. E além dela não me pegar de surpresa, eu resolvi que eu vou viver todos os momentos da minha vida da melhor maneira possível. E aí eu criei uma sigla, né, em português e em inglês, né, porque eu escrevo algumas coisas em inglês. Então eu coloquei para os meus amigos que falam inglês que eu vou viver uma vida fan. Fan significa ventilador, né, que é uma vida full, uma vida all e uma vida now. Eu vou viver por inteiro, eu vou viver tudo e eu vou viver agora. E aí em português ficou a vida da tia. Se você quiser levar isso para casa, eu vou viver a vida da tia. Eu vou viver tudo, eu vou viver integralmente e eu vou viver agora. Porque o amanhã não é garantido e nós não sabemos o que vai acontecer nem no próximo segundo. E essas coisas me fizeram pensar, e eu quero que você leve isso também para a sua realidade. Quando a gente lê o Salmo 121, que ele sirva para você de conforto e que você entenda que, independente das circunstâncias, independente da situação, independente do estado e da atual conjectura do Brasil e do mundo, independente de corona, independente do estado socioeconômico, político da nação, independente de qualquer coisa, Deus continua sendo Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra, e esse Deus tem uma promessa para você. A promessa é que Ele vai te guardar e que Ele vai guardar o seu entrar e o seu sair. Óbvio que isso tem uma licença poética para o estilo literário que foi escrito em Salmos, mas certamente Deus está preocupado com aquilo que passa na nossa vida. Deus nos ama de tal maneira que Ele enviou o Filho dele para pagar por aquilo que nós não podíamos pagar. Portanto, eu não tenho medo nenhum em afirmar que Deus te ama, que Ele se importa contigo e que nada que você tenha feito ou deixe de fazer vai mudar esse amor. E eu quero que você saiba, quando você lê o Salmo 121, que Deus continua sendo Deus e que Deus continua sendo bom. Tem até uma música que a gente canta aqui que diz: Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. As pessoas falam para eu não cantar nas mensagens, mas eu continuo insistindo nisso. Sabe por quê? Porque eu não ligo para o que as pessoas falam. Eu quero é cantar, eu quero adorar. Mas essa música é fantástica, é uma música que a gente canta aqui com certa frequência. Deus continua sendo Deus. Às vezes as pessoas se perguntam em momentos difíceis como o que nós estamos passando, elas se fazem a seguinte pergunta: aonde está Deus nisso tudo? Eu vou te responder de forma bem simples. Deus está no mesmo lugar que Ele sempre esteve, no trono e no controle. Ele continua sendo Deus e Ele continua sendo bom. Mas como pode Deus, sendo tão bom, permitir tanta maldade no mundo? E aí eu vou virar a pergunta para você: como pode Deus, sendo tão bom, admitir que eu e você nos acheguemos perto dele? Pegou? Porque a responsabilidade do que está acontecendo no mundo não pode ser de Deus. A responsabilidade daquilo que está acontecendo no mundo tem que ser minha e sua. Prático: se a gente joga lixo no rio, vai dar enchente. Se a gente polui a cidade, vai ficar feio. Se a gente não cuida do próximo, ninguém vai cuidar da gente. Essa é a lógica. E aí, quando as coisas ficam muito difíceis de serem discernidas na lógica, por misericórdia, como eu citei aqui, Deus interfere para que o plano dele continue sendo executado. Essa é a majestosa graça de Deus
no plano das nossas vidas. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. E o que eu quero que você faça com essa informação? Eu quero que você confie nele. Nós falamos sobre oração nas últimas mensagens, nós falamos sobre a interferência de Deus, nós falamos sobre descansar em Deus, sobre ter paz, e hoje eu quero te convidar a confiar em Deus. No domingo pela manhã eu fiz um desafio aqui na igreja. A nossa igreja não é uma igreja de muitos desafios e campanhas, né? Mas eu fiz um desafio saudável aqui na igreja, como a gente não consegue fechar essa mensagem com 3 ferramentas para pôr em prática, eu fiz um desafio aqui na igreja e falei, essa semana precisa ser a semana de confiar em Deus. Semana passada nós falamos de descanso, essa semana precisa ser a semana do confiar em Deus. Ah, mas eu já fiz de tudo, Pedro, eu já tentei de tudo, eu já busquei trabalho, eu já fiz... Você já experimentou olhar para o alto? Já experimentou falar assim, Deus, e agora? Eu tive um testemunho breve, né? Um amigo chegou para mim recentemente e ele tinha sido mandado embora de um trabalho e ficou um resíduo para receber. E já há algumas semanas ele vinha cobrando, e aquilo, toda segunda-feira era o dia dele cobrar. E aí no caminho da vida, passeando por aí, ele falou para mim, cara, quando você pregou aquela mensagem, deu segunda-feira, eu fui abrir os meus e-mails e as minhas mensagens e eu fui cobrar. E quando eu fui cobrar, eu lembrei da mensagem e falei, não vou cobrar, essa semana é a semana de confiar em Deus. E ele não cobrou. Para surpresa dele, logo depois do almoço, no mesmo dia, na segunda-feira, ele recebeu uma mensagem dizendo que um pagamento parcial, não era inteiro ainda, mas Deus sabe o que está fazendo. Um pagamento parcial havia sido depositado na conta dele. Por quê? Porque nós resolvemos confiar em Deus. O que eu quero que você entenda é que uma vida de resgate constante gera gera uma fé impactante. A gente pode dizer assim, um testemunho de resgate constante gera uma fé impactante, tanto em nós, quanto naqueles que estão ao nosso redor. Sabe aquela pessoa que é constantemente resgatada, que parece que Deus tem um cuidado fenomenal com aquela pessoa? Um testemunho de resgate constante gera uma fé impactante, tanto em nós, quanto nos outros ao nosso redor. Então essa semana eu quero te convidar para confiar em Deus. Faça esse desafio também. Quando a gente desligar aqui a mensagem, você vai sair daqui resoluto em confiar em Deus nessa semana. Seja lá o que for. Talvez para você seja um pagamento, como foi para esse meu amigo. Talvez para você seja o seu casamento, que já está à bancarrota. Talvez para você seja uma oportunidade nova. Talvez para outras pessoas seja um desafio com seus filhos e a criação dos filhos. Talvez você tenha problemas com álcool, drogas. Ou talvez para você a sua vida está tudo bem e você precisa confiar em Deus mais e se atirar mais, talvez servir na comunidade, em alguma ONG ou na igreja. Seja lá qual for a causa ou a razão que você precisa confiar em Deus, esse é o meu desafio para você nessa noite. Que você saia daqui hoje resoluto em confiar em Deus. Resolver confiar em Deus. Como a música que nós cantamos semana passada. Preciso aprender a confiar em Deus, porque vitória só se alcança pela fé. A vitória de verdade mesmo só se alcança pela fé. Tá bom? Eu quero orar com você e talvez você seja novo para isso tudo. Se você for novo nisso tudo, talvez seja tudo muito estranho para você. Eu quero te convidar a entrar em contato com a gente. Já, logo depois dessa oração, você vai ver um código aqui para você escanear, para enviar uma mensagem. A gente quer te ajudar nessa caminhada. Eu sei que o digital é meio estranho, mas a gente precisa se adaptar também. Então é um prazer para nós poder te ajudar. E se você não é novo, mas quiser fazer parte desse desafio conosco essa semana, deixa aí o seu comentário ou entre em contato conosco para que a gente possa orar por você também, para que essas orações possam te ajudar, ainda que espiritualmente. Tá bom? Vamos orar e aí eu volto depois dessa oração com alguns avisos para a nossa igreja, se você já se considera parte da nossa família. Pai, obrigado pela oportunidade de estar junto com os nossos irmãos, ainda que virtualmente. Que essa mensagem tenha sido uma mensagem não só preparada pelo Senhor, mas que seja também fomentada no coração de cada um, para que nós possamos viver esse evangelho. Nós precisamos da sua ajuda, Pai, para confiar no Senhor. Até a fé para confiar no Senhor vem de Ti.
nós não conseguimos desenvolver essa fé sozinhos. Então a minha oração para esses que me assistem e escutam minha voz, seja no podcast ou no canal do YouTube, é para que eles tenham esse primeiro passo de ousadia de confiar no Senhor, seja qual for a situação que eles estejam passando, para que nós possamos ouvir também testemunhos, ainda que online, da confiança que eles depositaram no Senhor e como o Senhor interferiu na vida deles de forma milagrosa, intangível, sempre em busca da verdade. Mais uma vez nós te agradecemos, ó Pai, e se assistindo essa mensagem ou ouvindo essa mensagem a alguém que não conhece o Senhor como Salvador, que o Senhor possa tocar no coração deles e que essa mensagem sirva de uma ponte de conexão para que eles comecem a entender quem é Jesus e o que Jesus fez por eles também. Muito obrigado, Pai, e que essa semana seja uma semana abençoada para mim, para eles, para nós, para a nossa igreja, e que nós tenhamos diversas oportunidades de confiar no Senhor. Amém. Bom, é isso. Espero que essa mensagem tenha te abençoado. Mais uma vez, se você ainda não fez isso, não deixe de se inscrever no nosso canal. Estou igual youtuber agora, né? Eu já tive a fase do apresentador de jornal, agora eu estou youtuber. Então, assina o nosso canal, ativa aí as notificações aí, segue nas mídias sociais para você poder receber a nossa comunicação. Vai ser um prazer poder conversar contigo. E falando em prazer em conversar contigo, a gente entende que a caminhada cristã não é só absorver conteúdo. Absorver conteúdo é um negócio muito fácil, é muito simples. A caminhada cristã exige um pouco mais que isso. Infelizmente, ou felizmente, a caminhada cristã precisa de contato humano. No momento de pandemia é difícil de falar sobre isso, mas nós criamos alternativas para isso. Então, se você quiser, se você for aqui de Volta Redonda, ou ainda que você seja de outra cidade, certamente tem alguém na sua cidade também assistindo essa mensagem, ou passando por essa mensagem. Se você quiser formar um grupo, que a gente chama de grupo de conexão, para dividir as suas amizades, suas dores, seu conhecimento, aquilo que você está aprendendo, aquilo que nós compartilhamos aqui, enfim, para que você possa se aprofundar um pouco mais no ensinamento que você tem recebido. Vai ser um prazer para a gente poder te ajudar e criar essa ponte. O que você precisa fazer? Pega seu celular, escaneia esse código aqui, ó, só abrir seu celular na câmera, apontar para cá, ele vai pedir para abrir o WhatsApp. Todo mundo hoje em dia tem WhatsApp. Eu duvido que tenha alguém que tem YouTube e não tem WhatsApp, mas se aparecer alguém aí que não tem YouTube e que tem YouTube e não tem WhatsApp, eu preciso falar para você, converta-se e baixa o WhatsApp aí no seu telefone, beleza? Show? Baixa o WhatsApp e aí me manda uma mensagem, eu vou ter prazer em poder te conectar com outras pessoas para formar esse grupo de conexão. E por último, caso você já se considere parte da nossa família, esse não é um recado para os nossos visitantes, a intenção é que ele alcance aqueles que são parte da nossa família, aqueles que absorvem esse conteúdo e que têm se alimentado daquilo que a gente produz aqui. Se você quiser contribuir financeiramente para aquilo que a gente faz aqui na capela, que serve tanto para o conteúdo online quanto para as coisas que nós fazemos presencialmente, esse código que está aparecendo aqui vai te levar para um aplicativo chamado PicPay, que de fato é menos popular do que o WhatsApp, mas todo mundo deveria ter PicPay também no telefone, porque hoje todo mundo aceita o PicPay. Então você baixa o PicPay aí, e aí você pode fazer a sua contribuição totalmente online, você não precisa pagar nada, você faz o seu cadastro aí com um cartão de crédito e tal, e o que você determinar que vai ser doado é o que vai chegar aqui para nós na capela, independente de quantia, independente de obrigação, fique à vontade, você pode contribuir com aquilo que você desejar contribuir no seu coração, beleza? Esse é o código, só escaneá-lo e aí a sua contribuição vai direto para a capela. Bom, espero que você mais uma vez tenha sido abençoado, tenha uma ótima semana. Vou orar para que você tenha várias oportunidades de confiar em Deus, seja lá qual for a circunstância que você estiver passando, e para que você dê testemunho dessa confiança também na semana que vem, quando nós nos encontrarmos de novo. Vai ser legal quando a gente se encontrar aqui, você colocando aí no chat, essa semana eu fiz isso, essa semana eu fiz aquilo. Quem sabe a gente não dá um momento de uma parada aí para você poder compartilhar os seus testemunhos, tá bom? Tenha uma ótima semana, você e sua família, Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se assim Ele permitir. Valeu!